Sabe aquela sensação de que a mente é um carro desgovernado, acelerando sem parar e a gente ali sem conseguir controlar? Pois é, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Como puxar o freio de mão nesses momentos e, o que é mais importante, como finalmente assumir o volante de vez. Vamos mergulhar em algumas ferramentas bem práticas para lidar com a ansiedade e com aqueles padrões que vira e mexe tentam tirar a gente da pista. E só para a gente ter uma noção do tamanho desse desafio, olha só esse dado. Uma pesquisa da Covitel de 2024 revelou uma coisa bem séria. Quase 27% da população brasileira tem um diagnóstico de ansiedade. É parar para pensar, né? É mais de uma em cada 4 pessoas. Isso mostra que, se alguém se sente assim, essa pessoa não está sozinha de jeito nenhum. É uma experiência muito mais comum do que a gente imagina. E esse número todo, ele acaba levando a gente para uma pergunta bem pessoal, que talvez todo mundo já tenha se feito alguma vez. Quem nunca se viu completamente paralisado pelos próprios pensamentos? Sabe, aquela sensação de que a cabeça não para, as preocupações viram uma bola de neve e qualquer coisinha para fazer parece uma montanha impossível de escalar. É exatamente desse ponto que a gente vai partir hoje. Para a gente entender isso de um jeito bem prático, vamos usar uma analogia que funciona super bem. A mente é como um carro. Para ser um bom motorista, não adianta só saber acelerar. É preciso saber o que fazer quando o carro derrapa numa emergência, sabe? E tão importante quanto, é preciso cuidar do motor, fazer a manutenção. A nossa saúde mental funciona da mesmíssima forma. E é por isso que o nosso papo hoje tem 2 partes bem claras. Primeiro, a gente vai falar do freio de emergência. Essa é a ferramenta para usar naquele momento de aperto, quando a crise bate e a gente precisa de controle agora. Depois, a gente parte para o upgrade de motor, que é uma abordagem mais de longo prazo, focada em fortalecer a mente para que essas derrapadas fiquem cada vez mais raras. Então vamos lá. Vamos focar na nossa primeira ferramenta, o nosso recurso para os momentos de sufoco. A técnica 5-4-3-2-1 é um método de ancoragem, sabe? Ela foi desenhada para trazer a gente de volta para o presente quando a mente começa a disparar para cenários catastróficos. É um jeito simples de dizer para o cérebro: opa, calma aí, a gente está aqui agora, tá tudo bem. E o melhor de tudo é o poder que essa técnica tem em cerca de 1 minutinho. É isso mesmo, 60 segundos. Não importa onde se está, no trabalho, no ônibus, em casa, dá para usar essa técnica para se reconectar com a realidade e quebrar aquele ciclo de pensamentos ruins. É rápida, é simples e, olha, é incrivelmente eficaz. A lógica por trás disso aqui é genial. Ela força a gente a sair da nossa cabeça e se conectar com o corpo usando os 5 sentidos. Vamos lá, é rapidinho. Olha ao redor agora e apenas nomeie mentalmente 5 coisas que consegue ver. Uma cadeira, um copo, a janela. Agora sinta 4 coisas. Talvez a textura da roupa, a temperatura da pele, a superfície da mesa. Depois, tente identificar 3 sons, escutar 2 cheiros e, por fim, reconhecer um gosto. Essa jornada sensorial é o que puxa a gente de volta para a terra firme. E para selar essa sensação de calma, o passo final é a respiração. Vamos tentar um ciclo num ritmo bem tranquilo. Puxe o ar pelo nariz, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Segure o ar por 5 segundos e solte bem devagar pela boca, contando até 5. Essa respiração consciente, ela ancora o estado de presença que a gente acabou de criar. Certo, agora a gente já tem uma ferramenta poderosa para apagar o incêndio. Mas a pergunta que fica é: por que o fogo começa, afinal? Por que a nossa mente derrapa tanto? Bom, agora é hora de abrir o capô e dar uma olhada no motor. Vamos investigar um dos mecanismos mais comuns e, olha, misteriosos que nos afetam: a autossabotagem. O que é autossabotagem? Bom, nada mais é do que um padrão de comportamento que muitas vezes a gente nem percebe, em que agimos diretamente contra aquilo que a gente mais quer. A imagem perfeita para isso é a de dirigir um carro com um pé no acelerador e o outro no freio ao mesmo tempo. O carro não sai do lugar, o motor esquenta e a frustração, claro, só aumenta. E como é que isso aparece no dia a dia? De formas que a gente conhece muito bem. A procrastinação, aquele famoso depois eu faço que nunca chega. O perfeccionismo, que impede a gente de começar algo por medo de não ser perfeito. Aquela vozinha interna super crítica que aponta cada mínimo defeito. O hábito de evitar oportunidades por medo de falhar. Ou a mania de achar que não se é capaz. Com certeza, algum desses padrões soa familiar para muita gente, né? E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão. Por quê?
Por que alguém agiria contra os próprios sonhos, os próprios objetivos? Parece uma coisa completamente sem lógica, não é? Mas a verdade é que existem razões psicológicas muito profundas e, de certa forma, até protetoras por trás desse comportamento. E as respostas, na maioria das vezes, não estão ali na superfície. A autossabotagem geralmente é alimentada por crenças limitantes que a gente carrega, como a sensação de não ser bom o suficiente. Ela também nasce de um medo intenso de fracassar. E, curiosamente, também pode vir do medo do sucesso, medo de não saber lidar com a pressão, com as novas responsabilidades. E, claro, muitos desses são padrões que a gente aprendeu, sem querer, lá na infância. Mas a grande notícia é que nenhum motor está condenado para sempre. É totalmente possível quebrar esse ciclo. Se a autossabotagem é uma falha no sistema, então o que a gente precisa é de um upgrade. E é exatamente isso que vamos ver agora. 5 passos práticos para começar a reprogramar esses padrões e fortalecer a mente. Então, como é que a gente faz esse upgrade? O caminho é mais ou menos este aqui. Primeiro, definir metas claras. Saber para onde se quer ir é fundamental. Segundo, desafiar as crenças limitantes. Quando aquela voz disser você não consegue, pergunte para ela: é mesmo? Que provas você tem disso? Terceiro, crie um plano de ação, quebrando o objetivo gigante em passinhos bem pequenos. Quarto, e este é transformador, encare o fracasso de outra forma. Veja cada erro não como um fim, mas como uma chance de aprender. E quinto, busque apoio. Ninguém precisa fazer essa reforma sozinho. Ok, então a gente já tem o nosso freio de emergência e o plano para o upgrade do motor. Mas, como qualquer bom mecânico diria, não adianta consertar o motor uma vez e nunca mais olhar para ele. A verdadeira força vem da manutenção constante, da prevenção. E no nosso caso, essa manutenção tem um nome: autocuidado diário. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A verdadeira mudança, aquela que dura, não vem de uma solução mágica, de um estalar de dedos. Ela é construída tijolinho por tijolinho, dia após dia, com uma rotina que nutre a nossa mente e o nosso corpo de forma consistente. E como é que a gente faz essa manutenção no dia a dia? Bom, são coisas que a gente até já sabe, mas o segredo está em praticar de verdade. Fazer exercícios para liberar a atenção, manter um diário para a gente virar um detetive dos nossos próprios pensamentos, priorizar o sono, que é o grande restaurador do cérebro, cultivar uma rede de apoio, sabe? Pessoas com quem se pode contar e, talvez o mais importante de tudo, praticar a autocompaixão. Aprender a se tratar com a mesma gentileza que a gente trataria um bom amigo. E assim a gente fecha o nosso percurso de hoje com uma ferramenta para a crise e uma estratégia para o crescimento. Agora a pergunta final é um convite para reflexão. Olhando para tudo isso, qual pode ser o primeiro, pequeno e possível passo na jornada pessoal para retomar esse controle? A mudança sempre começa com uma única decisão. Muito obrigada pela companhia e se cuidem!